Diz assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quero ler mais uma vez aqui. Jesus falou assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém. Quero fazer uma oração então, antes da gente começar. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer por esse tempo. Queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos dá. Quero te agradecer, Deus, em nome de Jesus, pela vida de cada pessoa que está aqui, Senhor. Cada irmão que está aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque Tu tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu tem cuidado de nós e tem se manifestado em nosso favor, Senhor, de forma protetiva e preventiva, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, que essa noite seja uma noite especial, que a palavra, Senhor, que vai ser ministrada, que o Espírito Santo possa ocupar um lugar, uma proporção maior no nosso coração, que possa haver uma reaproximação, uma reconciliação, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço e quero pedir para que desde já, Tu comece a ministrar, Senhor, a Tua glória, Senhor, em cada casa, em cada família. Desde já Tu comece a ministrar um ambiente de paz, um ambiente de cura, Senhor, uma transformação que se dá de dentro para fora, em nome do Senhor Jesus. Abençoa cada um que está conosco aqui, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa noite seja uma noite determinante, um divisor de águas, uma noite diferente, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Os irmãos vão chegando aí e a gente vai começar a conversar um pouquinho aqui sobre essa palavra. O verso que nós estamos aqui é João 16, verso 33. Onde Jesus disse, ele está falando com seus discípulos, né? Com algumas pessoas que estavam com ele. Para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. E vamos começar por aqui. Irmãos, olha só. O Senhor pega e diz assim, ó. Se vocês quiserem ter paz em mim, comigo, você que convive comigo, você que está comigo, você que está perseverando na caminhada da fé, você quer ter paz, você que está andando na caminhada do Evangelho, você quer ter paz, eu quero te dizer uma coisa: para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições. O que ele está querendo dizer com essa palavra? O Senhor está querendo clarificar o nosso coração. Deus está tentando trazer uma clareza ao nosso entendimento de que a decisão que uma pessoa toma, que toda pessoa toma, a decisão de andar, de viver por meio da palavra, a decisão que as pessoas, que alguém toma, que eu tomei, que você que está nos assistindo, nos ouvindo aqui hoje tomou, a decisão de andar pela palavra de Deus, isso vai gerar conflito, não vai gerar aflição, vai gerar conflito. E o fato de nós ter que lidar com os conflitos podem gerar algumas aflições momentaneamente. Amém? Quando você decide andar na caminhada da fé, quando você decide abraçar o Evangelho, quando você decide abrir o seu coração para que a palavra de Deus ministre a sua vida, e a palavra de Deus, e agora você começa a andar por essa palavra,
Quando você faz isso, a palavra que está dentro de você, que entra, né, pelas janelas da alma, né? A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Quando você começa a ouvir essa palavra e dá uma credibilidade a ponto dela entrar e ocupar um lugar dentro do seu coração, essa palavra ela começa a transformar a sua vida. Ela começa a transformar a minha vida. Então, qual é o primeiro impacto que nós sofremos? O primeiro impacto que nós sofremos nós começamos a ter uma mudança, nós somos afetados na forma de pensar. É uma metanoia, uma transformação de vida. Então, quando nós somos impactados na forma de pensar, ou seja, a forma de como nós lidamos, de como nós levamos, a forma de como nós reagimos, a forma de como nós lidamos com a vida, com as coisas da vida, ela muda. Ela passa a ser de uma forma diferente. Ou seja, antes, por muito menos, nós entrávamos em conflito, em atrito com pessoas. Hoje, por causa do entendimento da palavra, a gente já não faz mais isso. Porque nós temos agora uma postura diferente. Agora, o que nos leva a ter uma postura diferente? Eu estou pegando um exemplo para nós aqui, poder criar uma base e entrar naquilo que Deus quer ministrar no nosso coração. O que começa a acontecer? Eu começo a lidar de uma forma diferente. As minhas reações, elas são diferentes. Elas não são mais como era antes. Por quê? Porque agora eu conheço a Cristo. Agora eu conheço a Jesus. Agora eu carrego a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus no meu coração, ela começa a operar uma transformação na minha vida, uma transformação de dentro para fora. Amém? Então, à medida que cada um vai entendendo, à medida que cada um vai... Eu só consigo andar naquilo que eu entendi. Eu não consigo andar naquilo que eu não entendi. Então, deixa eu dar um exemplo para a gente começar a estreitar aqui um pouquinho. Nós vamos ter... Você que vive a palavra de Deus, você está entendendo o que eu estou dizendo. Quando nós somos afetados pela palavra, nós começamos a ter alguns conflitos dentro de casa, no trabalho, na escola, na rua, na igreja. Por quê? Porque depende do entendimento que cada um carrega dentro de si. E também depende da disposição de coração que cada um tem dentro de si de viver aquilo que está entendendo. Porque algumas pessoas conhecem a verdade, já ouviram falar da verdade, sabem o que é a verdade, mas não praticam a verdade. Isso é uma coisa, é uma aparência de santidade, é uma aparência de quem vive a verdade. Outra coisa é quando você começa a viver a verdade do Evangelho. Quando você começa a viver a verdade do Evangelho, viver a verdade do Evangelho vai gerar em nós um preço. E é isso que eu quero falar com você. Qual é o preço de viver a verdade? Irmãos, Mateus capítulo 5, onde o Senhor começa a falar, ele começa a ministrar muito sobre leis morais, leis de convivência para com o próximo, um com o outro. Ele diz assim, se alguém te bater no lado direito, oferece o lado esquerdo para ele também. Irmãos, é fácil de fazer isso? É algo fácil de viver isso? Quando você que está, duas pessoas, uma família num lar, o fato de ainda que todos sejam cristãos, ainda que todos sejam crentes, fiéis ao Senhor, e é uma questão de entendimento, o fato de ser todos crentes não quer dizer que todos estão entendendo a mesma coisa, no mesmo nível, na mesma esfera.
Então, como é que funciona? Aquele que entendeu mais, aquele que entendeu e quiser praticar aquilo que ele entendeu, ele vai sofrer mais. Por quê? Porque o outro que não entendeu, ele vai continuar com uma atitude, com uma reação, com uma visão, uma forma de enxergar, segundo o nível do entendimento, segundo o nível de praticidade. Mas quando você quer viver algo a mais, isso vai te custar um preço. Por quê? Porque vai gerar conflito. E o conflito, na maioria das vezes, ele vem carregado, ele traz consigo aflições. O que é aflição? Aflição é padecer por causa de algumas coisas. Então o conflito ele carrega consigo uma aflição. O que é aflição segundo a Bíblia? Nesse texto, a aflição é um tipo de opressão, é um tipo de tribulação, um tipo de angústia, um dilema. Quantas pessoas vivem algum tipo de dilemas dentro da sua casa? Vivem um tipo de opressão, de aflição dentro da sua casa. E por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque às vezes a gente se propõe a viver algo que está escrito na palavra de Deus, mas o nosso cônjuge não entende. Às vezes a nossa família não entende, o nosso familiar não entende. Então quem é que paga o preço por isso? Quem paga o preço somos nós que entendemos. Nós que entendemos pagamos o preço por isso. Então, viver o evangelho, ele vai custar para você e vai custar para mim um preço. E o preço é um conflito. Pode ser um conflito. E um conflito, ele pode trazer consigo uma aflição, gerar uma aflição sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre a minha casa. Amém? Mas por que eu estou passando por isso? Porque eu decidi me posicionar segundo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela vai gerar em nós, ela tem a palavra de Deus, ela tem um encargo de gerar transformação em nós. A palavra de Deus, ela tem uma tarefa, ela tem como um propósito gerar a vida que ela carrega, ela quer gerar essa vida em nós. E a vida que a palavra de Deus traz consigo, porque a palavra de Deus é vida, é diferente da vida que o mundo costuma viver. A vida que a palavra de Deus propõe, nos sugere, nos propõe, é diferente do que o mundo nos propõe. Então esses dois estilos de vida, eles não são compatíveis, eles são incompatíveis. E isso vai gerar um conflito. E nesse conflito, o conflito gera aflições. É por isso que Jesus diz assim, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Ou seja, a palavra, ela nos propõe um estilo de vida, ela carrega consigo a própria vida do Cristo, e essa vida está disponível para nós. E quando nós abraçamos essa palavra, esse evangelho, e trazemos para a nossa vida, essa vida de Cristo, ela gera paz em nós. É a vida e a paz que está na palavra, que está no evangelho. Mas é diferente da proposta da vida do mundo. É por isso que ele diz, se você quiser ter paz vivendo a palavra de Deus, é como se ele estivesse falando isso. Você vai ter, se você quiser ter paz, para que nós tenhamos paz, vivendo a proposta de vida segundo um estilo de vida do evangelho, isso vai gerar conflito segundo o estilo de vida do mundo. Amém? Isso vai gerar conflito, e os conflitos, eles carregam consigo aflições, opressões, dilemas. Irmãos, vamos abrir um pouquinho aqui para nós. Muitas pessoas hoje elas têm, algumas pessoas, nós podemos dizer assim, que elas têm uma dificuldade
de posicionamento, de se posicionar em Deus, de se posicionar naquilo que Deus tem para elas. Algumas pessoas, eu não digo a maioria, mas uma boa porcentagem, estão andando desalinhada, mas não por falta de uma palavra de Deus, não por falta de uma clareza do propósito para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não, muito pelo contrário. Não, Deus já até revelou, tem algumas pessoas que já entenderam o propósito, a causa, o chamado vocacional e de que forma eles vão cooperar para essa obra que Deus está realizando na terra. Então o problema não é uma falta de clareza da vontade de Deus, não. O problema não é uma falta de entendimento da vontade de Deus, não. O problema é que vai se dar, porque primeiro você vai ter que se deixar ser transformado pela palavra, para que a palavra gere em você um novo estilo de vida, para que você possa viver e conviver de uma forma diferente, porque você não tem como cooperar com aquilo que Deus está fazendo, você não tem como tomar posse de uma posição que Deus está chamando você, se você não for impactado e transformado pela palavra de Deus, pela palavra do Evangelho. Por quê? Porque aquilo que Deus tem para você, você tem que estar carregado, você tem que estar munido, você tem que ter um coração parecido, à imagem e semelhança dele. Você tem que estar num processo de restauração, de dentro para fora. Então não é falta de saber o que Deus quer, o que Deus tem. Não, às vezes o que nos falta é um posicionamento. E por quê? Por causa que para abraçar, para nós recebermos aquilo que o Senhor tem, nós vamos ter que renunciar àquilo que nós temos. Porque não há compatibilidade, não tem como ter, não tem como carregar as duas coisas juntos, não tem como servir a dois senhores. Não tem como viver as duas vidas. Não tem. Ou nós vamos ter que entender o que o mundo nos propõe e viver com aquilo, com essa proposta, ou a gente entende aquilo que Deus está propondo para nós como vida e estilo de vida e andar segundo essa proposta que vem da parte de Deus. Por que eu estou falando disso? Por causa que eu vejo que algumas pessoas, a dificuldade delas é posicionamento. É posicionamento, é posição, é decisão. É isso que está faltando para as pessoas, decisão. E qual é a consequência que a humanidade, que as pessoas estão passando, sofrendo, a consequência da falta de uma posição, de uma decisão? Acompanha comigo. Deus tem um propósito para todos. Todos carregam algo, uma chamada vocacional, um propósito dado pelo Senhor. Cada vaso de barro, Deus colocou algo, cada pessoa, ela carrega consigo um grau de cooperação que deve ser convergido para o reino de Deus. Todos carregam isso. Só que todos alcançarão ou farão isso? Não sabemos. Nem todos farão. Nem todos farão. Agora, olha só. Deus, quando Deus foi chamar a família de Abraão, Deus falou com Abraão. Deus falou com Abraão. Ele não falou com todos. Deus fala com um. Mas o propósito é que através daquele um ele consiga alcançar a todos. E quando todos entendem a causa e o propósito de Deus, ou seja, um recebe um entendimento, uma clareza, e você recebe no indivíduo e converge aquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus está te falando para o coletivo. É assim que Deus trabalha. Deus fala com uma pessoa, e aquela pessoa ela tem o dever, ela tem a função dela é convergir aquilo que Deus está dando para ela para o coletivo, para a sua casa. E da sua casa para seus familiares. E assim sucessivamente. Ou seja, nós recebemos aqui no indivíduo e convergimos para o coletivo. Então, olha só onde você já vai entender onde eu quero chegar.
Às vezes nós vemos uma família que o casamento não está legal. O filho, o adolescente não está legal. Estão desviados ou não estão no Senhor ou não querem saber do Senhor. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher, às vezes é os filhos, às vezes é um filho. Por que não é como regra, mas por que isso não acontece? Porque, irmãos, em toda família, Deus colocou, eu gosto de dizer assim, ó, que em toda casa, em toda família existe um Abraão. Em toda casa, Deus tem um Abraão. Deus sempre coloca naquela família um homem ou uma mulher, ou às vezes até um jovem, um homem ou uma mulher de fé. O que é esse homem, o que eles representam? É a pessoa que vai acreditar naquilo que Deus está falando. E vai acreditar a ponto de abrir mão do seu estilo de vida para agora viver uma nova proposta de vida, que vem do alto, que vem dos céus, que é fundamentada segundo a palavra de Deus. Eu acredito que em toda família tem um homem e uma mulher de fé. Ou começa por um, ou começa pelo outro. Amém? Essa pessoa, ela se torna autoridade espiritual naquela casa. E através da vida dela, é possível, por meio de é possível ganhar toda a família para Cristo. Ou seja, Deus ganha e aquele é um canal nas mãos de Deus. Através daquele ele consegue ganhar toda a sua casa e toda a sua família se converte ao Senhor. Não adianta somente eu saber o propósito da minha vida. Não. Tem pessoas na minha casa que o propósito delas depende de eu entender o meu propósito. Então eu não estou desconectado, é um corpo. E o corpo, ele é todo conectado. No corpo não há membros desconectados, porque onde um membro se desconectar do corpo, aquele membro padece e o corpo também padece. Porque fica um corpo incompleto. Não, o corpo, ele é conectado. Todo o corpo. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem aqui pessoas que estão nos acompanhando e alguns que vão ouvir depois essa live, essa transmissão aqui, que são pais de famílias, que talvez possa estar passando por uma situação ou outra. E às vezes, de repente, você possa estar se perguntando por que tal coisa não está acontecendo, por que eu não consigo dar solução, dar destino, por que eu não consigo fazer as coisas acontecerem? Por quê? Porque às vezes a gente quer mudar a circunstância intervindo diretamente na vida das pessoas. É o marido querendo mudar a sua esposa, é a esposa querendo transformar a vida do seu marido, é os pais querendo intervir de uma maneira... Eles não entendem o limite, são pais, mas tem limite. E aí eles querem intervir diretamente no coração dos filhos. Não. Irmãos, olha só, você pode ter autoridade e autonomia para fazer algumas coisas, liberdade de ir e vir dentro do lar, no convívio relacional com as pessoas. Só que nós precisamos discernir até onde é a minha limitação, até onde eu posso ir. E eu também preciso entender os caminhos, os meios que vão me levar a alcançar aquilo que eu quero. Amém? Exemplo, vou usar um exemplo aqui. Se você quiser se você quiser ter um relacionamento com Deus Pai, não adianta você acender uma vela. Não adianta você pagar uma promessa de andar não sei quantos quilômetros de joelho. Para ter um relacionamento, para ter mais de Deus na tua vida, para que Deus te ouça, para que Deus te escute. A gente não tem muitas pessoas que fazem isso. Por quê? Porque elas estão tentando estabelecer na sua vida, trazer para a sua vida, elas estão entrando num caminho, acreditando que aquele caminho vai levar elas ao resultado, aquilo que elas querem alcançar, aquilo que elas querem receber. Agora, quando você quer ter um relacionamento, quando você quer conhecer de Deus, como é que você faz para que isso aconteça? É acendendo uma vela? Talvez ficando noite sem dormir
orando para uma vela acesa, ou caminhando, não sei, de pé descalço, ou de joelho, ou subindo ou descendo a escada. É assim que isso acontece? Não, não é assim que acontece. Você tem acesso ao coração do Pai quando você passa pelo Filho. Você está entendendo o que eu quero dizer, irmãos? Amém? Os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer? Existem, para tudo aquilo que você quer alcançar, tem um meio. Você não pode pegar qualquer caminho. Você não pode pegar qualquer caminho para alcançar aquilo que você quer alcançar. Tem coisas que nós queremos alcançar que vem da nossa alma. E aí é complicado, porque a alma ela vai mostrar o caminho da alma. Agora tem coisas que nós sonhamos ou queremos vivenciar, que foi o próprio Pai, o próprio Deus que colocou no teu espírito, no teu coração. Só que Deus colocou, você não pode pegar um caminho terreno para alcançar algo que precisa de um caminho celestial, um caminho espiritual. Não, o caminho terreno não vai te levar a algo espiritual. Você está entendendo? Então, quando nós queremos ter um encontro com Deus, quando nós queremos ser um com Deus, quando nós queremos trazer Deus para a nossa vida, já tem um caminho estabelecido pelo próprio Deus. Não existe atalho, não existe, e nós não temos a condição de criar, de gerar um novo caminho. Não, Jesus Cristo já é o novo e vivo caminho. Então você não chega a um encontro com Deus Pai se não for por meio dele. Amém? Por que isso é importante? Porque eu estava falando que às vezes nós queremos conquistar nossa própria família, os nossos familiares, e pela falta de entendimento, de discernimento, nós queremos intervir diretamente na vida das pessoas. Queremos intervir diretamente na vida das pessoas. Não é assim que se faz, irmãos. Deus tem as suas multiformas de realizar e de fazer as coisas. Talvez você vai você vai ganhar a sua casa para Jesus atendendo o propósito de Deus na sua vida, e não você fazendo alguma coisa diretamente. Não, você atende o propósito dele, e é propósito dele trazer a sua família para junto de você, no Espírito, todos servindo a Deus. Você entende isso? Então é propósito de Deus, ou seja, eu quero isso e Deus também quer isso. Agora eu preciso entender o caminho que nós vamos trilhar para que isso se dê, para que seja alcançado isso. Essa é a dificuldade da igreja, essa é a nossa dificuldade nesses dias. Nós estamos com dificuldade de entender qual o caminho que vai nos levar àquilo que o próprio Deus falou que iria nos dar. Deus dá uma palavra para nós, Deus dá uma palavra, e a gente já sai querendo viver a palavra, e a gente encontra, ou nós geramos um caminho e achamos que é por ali que vai acontecer. Não, existe um caminho para que vai nos levar a algo. E se existe um caminho, irmãos, caminho é um processo, e processos têm fases, e fases têm tempo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é nos colocar à disposição, em forma de dependência total de Deus. E isso é entendimento para as nossas vidas nesses dias. Irmãos, isso é entendimento para nossas vidas nesses dias. Eu vou dizer uma coisa, o homem, a mulher, os irmãos, a pessoa que está debaixo de uma dependência de Deus, ela entende que esse tempo é um tempo de paz e não de morte. Quem está dependendo literalmente, a sua vida depende do Senhor, está desfrutando até com a sua família um tempo que outrora não tinha. Ou seja, aquilo que é caos para alguns é bênção no Senhor. É tempo com Deus, é bênção. Porque quem sabe na sua rotina, no seu dia a dia, não tinha tempo para fazer muitas coisas que hoje está tendo. Você está entendendo? Entendimento? Quando nós somos impactados, quando a nossa mente é afetada pela palavra, a forma de vê-la muda.
Porque aos nossos olhos tem muita coisa que a gente está falando que não é de Deus. E Deus está falando, não, isso é de Deus, é meu sim. Sou eu que estou, ou eu estou fazendo, ou eu estou me oportunizando desse momento, ou eu estou gerando. É eu que estou no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. Só que se você não entende isso, você vai achar que esse é um tempo de caos e de morte. E você está correndo perigo. Você entende? A forma de pensar, ela vai definir atitudes e reações. É por isso que nós temos que abrir a porta do coração e se deixar ser impactado pela palavra. A palavra do Evangelho. Então, em dias como hoje, para aqueles que a sua vida e o seu coração, a sua vida já está entregue, literalmente no Espírito para Jesus, para alguns é tempo de morte, mas para outros é tempo de paz. É literalmente tempo de paz, porque Deus está no controle. Não, e eu digo mais, para essas pessoas onde Deus está no controle, irmãos, quem entende que Deus está no controle e está submetido a essa vontade do Senhor, irmãos, essa pessoa ela tem bom ânimo, porque sabe que isso é passageiro, ainda não é o fim dos tempos. Não é o fim do mundo. Então quem entende isso, ele consegue ter bom ânimo nesse momento e vai vencer. Glória a Deus. E vai vencer as adversidades desse tempo. Ou seja, qualquer tipo de conflito ou de aflição que vai se levantar nesses dias. Vai vencer. Por quê? Porque a arma, o que Jesus nos diz, uma forma de vencer as aflições que vêm sobre o coração é ter bom ânimo. Então, quem entende que o Senhor está no controle, consegue dormir no barco. É isso aí, pastora Nelly. Pastor Sandro, pastora Nelly, que está aqui junto, pastor Jônifer. Abraço, em nome de Jesus para vocês. Alguns irmãos que entraram aí. Quem entende que o Senhor está no controle de todas as coisas, esses irmãos estão dormindo no barco. Eles não estão atribulados, eles estão dormindo. E se pegar aquela passagem, ela relata que Jesus estava dormindo e com a sua cabeça encostada em uma almofada. Aquela almofada representa, e o barco, tempestade batendo nele. Aquela almofada representa um tempo de conforto em meio à tempestade. Por quê? Porque consegue descansar no Senhor. Você está entendendo isso, irmãos? Amém? Então, nós precisamos desses dias, a gente vai precisar de uma almofada. A gente precisa pegar a Bíblia e deitar nossa cabeça na palavra. E a palavra, ela vai querer entrar. E por que ela precisa entrar? Para que haja uma transformação, uma renovação da mente. Renovação da mente, ela muda reações, forma de ver, forma de ser, forma de reagir, forma de agir. Quando nós somos impactados aqui, uma metanoia, nós somos transformados de dentro para fora. A transformação que ocorre aqui dentro, ela se manifesta em atitudes do lado de fora. Ou seja, aquilo que num normal nós faríamos, já não vamos fazer mais. Então, quem entende que o Senhor está no controle de tudo isso, é possível, essa pessoa ela descansa. Ela descansa em meio à tempestade. Quem entende que o Senhor está no controle nesse tempo, essa pessoa ela consegue repousar e descansar. Ela olha para o sistema financeiro, o nosso sistema monetário do Brasil e vê caos, mas o que define, o que sustenta ela não é o sistema monetário do Brasil, não é o sistema financeiro. Não, nós independemos desse sistema. Até uma loucura falar isso com você. Mas se a nossa fonte é o Senhor, então a nossa fonte ainda está de pé. Ela não tem sombra de variação. A nossa fonte, se ela é Cristo, ela não tem sombra de variação. Em todos os níveis, em todas as áreas. Então, qual é o meu desafio, o meu e o teu desafio? O nosso desafio nesses dias é permanecer nele. Talvez seja a maior dificuldade. Nossa. Permanecer nele. Talvez esse seja o maior desafio da igreja, porque nós estamos vendo muitas coisas acontecer. A gente está vendo muita coisa acontecer. E quando a gente fica olhando o que está acontecendo, irmãos, nossos olhos não conseguem focar em dois lugares. Não dá para servir a dois senhores. Ou nós damos a nossa atenção
para Deus, ou nós direcionamos a nossa atenção para aquilo que está acontecendo aí fora. Não, dá uma olhada, vamos observar o que está acontecendo, mas o nosso coração está no Senhor. E se o nosso coração está no Senhor, todas as coisas estão debaixo do controle dele, da vontade dele. E isso nós precisamos. Quem vai fazer isso acontecer não é Deus. Quem vai fazer isso acontecer é você, através da sua vida. Então, querido, irmãos, olha só. Uma coisa que vai ser determinante, vai fazer diferença na vida das pessoas, na nossa vida. Decisão e posição nesses dias, isso vai fazer diferença. Não espere alguma coisa acontecer do lado de fora, ou alguma coisa, não espere nada do meio, espere da palavra, porque a palavra, ela carrega algo sim, que a palavra pode nos dar algo. Só que até da própria palavra, o que vai depender está em nós, não está dele. Ele já se posicionou. O Senhor já se posicionou. Ele já está decidido. Agora cabe a mim e a você decisão e posição. É o que nós vamos precisar nesses tempos. Porque ainda que as coisas estejam turbulentas do lado de fora, eu decido me posicionar e estar nele. E isso vai fazer diferença. Agora, sabe qual é o problema? Sabe qual é o temor do nosso coração? É que enquanto tem rumores de guerra ao nosso derredor, enquanto o leão está ao derredor, enquanto ao nosso derredor o inimigo ruge como um leão, parece que o Senhor não está aqui, ou ele não se manifesta aqui do lado de dentro, ou até no lado de fora, realmente. Parece que Deus não está. Não, Deus não precisa reagir em meio a rumores. Irmãos, quando vier a tempestade, fica tranquilo que ele vai manifestar um escape. O escape vai se dar no dia da adversidade, no tempo da adversidade, na hora da angústia. Um socorro bem presente na hora. Salmos 46. O Deus é um refúgio, um socorro bem presente na hora da angústia. É na hora da angústia. O problema é que nos rumores, a gente já quer que Deus manifeste algo. E Deus, nós não somos movidos por temores e nem por rumores. Deus vai manifestar na hora que tiver que manifestar. Irmãos, Jesus caminhou com o povo, só que ele só fez o milagre dos pães quando foi realmente o momento de sentar para comer. Mesmo sabendo que não tinha pão, ele estava continuando a viagem. Eles estavam continuando caminhando e para mais longe da cidade. Só que ele sabia que não tinha pão. Ele não parou num lugar próximo da cidade e não voltou para a cidade. Ele continuou caminhando sabendo que não tinha pão. Então a manifestação de um escape, de um milagre, ou do favor de Deus na minha e na sua vida, vai ser, Deus é pontual. E nós temos que entender isso. Deus é um Deus pontual, ele é preciso. Então, depende muito mais de nós do que dele. Decisão e posição. Isso é o que nós precisamos, vai ser determinante na nossa vida para esses dias. Decisão e posição. Então quero deixar essa palavra aqui, é 10h46, eu quero deixar essa palavra aqui em nome de Jesus, para os irmãos que estavam aqui conosco, participando, em nome de Jesus. Decisão e posição. Eu quero orar com você, quero agradecer, aqui está o irmão, o Rafael e a Natália, o Guilherme, a Letícia, o pessoal do Ministério Refúgio, pastor Neri, grande abraço, pastor, em nome de Jesus. O Anderson, em nome de Jesus, Deus abençoe. Neil, meu amigo, em nome de Jesus. A minha mãe está ali, a minha esposa está acompanhando, o pastor Jônifer, Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, alguns irmãos eu já tinha falado, a Bruna, a Grace, a Yussi, o Diego, o Taylor, em nome de Jesus, a Lana, grande abraço a todos. Eu quero deixar essa palavra para vocês. Que Deus os abençoe e que nós tenhamos uma clareza que depende muito mais de nós do que dele. Depende de nós. Decisão e posição vai fazer diferença nesse tempo. Então eu quero te motivar, quero te incentivar
a você se decidir e se posicionar pela palavra, pelo Senhor. Pela palavra e pelo Senhor. Amém, irmãos? Sabendo que todas as coisas estão debaixo da potente mão de Deus. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Quando Deus, para acalmar uma tempestade, ele não precisou fazer muita coisa. Ele só falou: mar, aquieta-te. Vento, acalma-te. É uma palavra. E ele coloca todas as coisas em ordem. A forma que Deus, o meio que ele usou para formar todas as coisas é pela palavra. O meio que ele usa para equilibrar todas as coisas é a palavra. E o meio que ele usa para realizar todas as coisas ainda é a palavra. Então o que está faltando para nós é entrar nessa esfera que é um princípio onde Deus se movimenta. Ou seja, nós vamos ter que firmar nossa palavra com Deus, porque Deus opera por palavra. Deus tem aliança por meio da palavra. A palavra dele, por meio da palavra, ele estabeleceu um vínculo, ele estabeleceu uma aliança com o homem pela palavra. O problema é que nós estamos desonrando a aliança com ele, porque nós não estamos mantendo a palavra com Deus. Nós precisamos voltar, ver onde nós caímos e reafirmar na palavra, através de uma decisão e uma posição na palavra dele. Amém? Glória a Deus, eu quero orar com você em nome de Jesus. Um grande abraço a todos os amigos. Boa noite. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Irmãos, amanhã nós vamos ter o nosso culto. Amém? Culto de ceia. Avenida do Nazário, 1438. Ministério Rema para as Nações. Amém? Nós estamos fazendo alguns trabalhos aqui. Temos um canal no YouTube. Acompanha, tem algumas mensagens lá para abençoar a sua vida. A partir de terça-feira agora, nós vamos estar colocando alguns devocionais. Toda terça-feira vai ter alguns devocionais que... os devocionais é um meio ali que eu chamo de primícias do coração. Toda terça-feira tem devocionais. Toda quinta-feira, às 20 horas, tem uma live, tem uma transmissão ao vivo lá do templo. É uma mensagem, não é culto presencial. E nos domingos, nós estamos com culto presencial e culto online. Amém? Você é convidado. Nós já organizamos a estrutura para poder receber pessoas com tudo que tem dentro dos decretos. Amém? Então nós estamos com a estrutura pronta para poder receber os irmãos. Amanhã é ceia, culto às 19 horas, culto presencial e culto online também. Avenida do Nazário, 1438. Amém? Temos mensagens lá no YouTube. Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar por você antes que o nosso tempo escorra aqui. Eu sei que ainda tem uns minutinhos aqui, mas eu quero orar, quero te abençoar em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero abençoar a vida desses irmãos aqui, Deus. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça e que a tua paz, Senhor, venham sobre nós. E que o Espírito Santo ajuste em nós uma medida, Senhor, aqui no nosso interior, uma medida de graça, que gere uma condição de nós, de cada um poder se posicionar, Deus, em o nome de Jesus. Senhor, que cada um possa decidir, entender, Senhor, e decidir, Senhor, tomar uma posição pela palavra, por aquilo que diz a palavra, por aquilo que está escrito, não por aquilo que está sendo escrito, não por aquilo que o mundo está escrevendo, por aquilo que já está escrito, em nome de Jesus. Senhor, gera uma graça em cada família, em cada ambiente familiar, nos casamentos, nos relacionamentos, em o nome de Jesus. Senhor, derrama uma porção do teu Espírito, abençoa cada um segundo a necessidade e segundo a tua boa vontade, Deus. Em nome de Jesus é o que eu oro e peço para que a mão do Senhor se estenda sobre cada lar, sobre cada família, sobre a cidade de Canoas, sobre o estado do Rio Grande do Sul, sobre a nossa nação e sobre as nações. Amém? Irmãos, um ótimo sábado, uma boa noite, que Deus abençoe. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós ficamos por aqui e quem sabe sábado que vem a gente faz mais uma live. É uma proposta, né? Talvez nesse tempo onde as coisas ainda estão meio restrito, meio limitado, né? Para se movimentar. As plataformas
as plataformas de mídia têm sido um canal, tem sido um meio para que nós possamos, de alguma forma, partilhar aquilo que Deus está falando, aquilo que nós estamos entendendo. Amém? Que Deus abençoe. Yussi, abraço, beijo, saudade demais a todos os irmãos que nos acompanharam. Que Deus abençoe e até mais. Glória a Deus.